começo a minha fala também agradecendo ao convite, a essa estrutura que o arquivo nos recebe, em especial e com todo carinho também a Renata por ter agilizado, providenciado uma fala, uma atividade na qual eu tenho muita satisfação de participar quando eu penso as áreas de saber que estão aqui em diálogo e o quanto que isso nos instiga a manter mais essa relação dialógica com os nossos companheiros que também visitam os arquivos, independente dos seus objetivos e das suas perguntas ao arquivo. Então, já sei que todos estão cansados, mas a alegria é que é a última fala. Então, mais um pouquinho de paciência para eu terminar, encerrar, né, essa atividade. Então, o que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é uma parte das minhas problemáticas de pesquisa de pós-doutorado. Então, essa fala está dentro de um projeto maior que se intitula O Vice-Rei, segundo Marquês do Lavradio, entre as práticas de governar, escrever e arquivar cartas. Dossiê Lavradio, cartas ativas, análise e edição. Então, depois desse dia tão satisfatório com as questões aqui colocadas, eu já gostaria de repensar algumas das questões que eu vou expor aqui e compartilhar com vocês. Mas acho que a beleza, o encanto, a dinâmica da pesquisa é isso, né? Essa capacidade de se ressignificar. Então, a minha pesquisa, eu já venho trabalhando com o Marquês do Lavradio desde a minha iniciação científica, mas ainda penso, nossa, essa relação com o Marquês do Lavradio já são quase 10 anos, mas hoje, quando eu ouvi a professora Belotto falando dos seus mais de 40, com o Morgado de Mateus, eu pensei, ainda tem uma trajetória, a minha relação com o Lavradio ainda precisa amadurecer bastante. Então, depois nós ouvimos bastante questões em relação ao Morgado de Mateus, e agora o Pablo, que trouxe o Rodrigo César de Menezes, eu vou falar um pouquinho de outro governador, ocupando uma outra posição dentro dessa hierarquia administrativa do Império Luso Brasileiro, que é essa posição de vice-rei. Então, eu trouxe, a minha fala vai procurar abordar essas 3 perspectivas de análise. Embora muito rapidamente cada uma, mas se nós tivermos tempo para o diálogo, nós podemos, né, com as questões, aprofundar alguma delas. Então, eu vou falar muito rapidamente de algumas questões teóricas e metodológicas que norteiam a minha pesquisa, que estão muito ligadas aos atuais debates da história social da cultura escrita. Tá? Depois passar um pouquinho sobre o que é essa correspondência do segundo Marquês do Lavradio, e depois, então, entrar já em paralelo, apresentando a correspondência dele, essas questões que tem instigado, que está ligada, então, à produção e à conservação dessa correspondência. Os atuais interesses, então, de investigação da história social da cultura escrita, está muito ligado a essa ideia de pensar a escrita como objeto. Né? Então, nesse exemplo que nós estamos hoje, basicamente, todo dia falando das correspondências dos governadores. Então, essa correspondência, ela deixa de ser para a história apenas um texto, que vai nos falar de dados, vai falar de acontecimentos, mas ela passa também a ser um objeto. E por isso que, hoje, um historiador que trabalha com a ideia de cultura escrita, ele não pode manter a sua pesquisa sem não dialogar com as áreas que hoje nós estamos aqui discutindo, que seria a filologia, a arquivística, as letras de modo geral, pensar a língua portuguesa. Por quê? Porque a paleografia, a diplomática, porque esse documento ele deixa de ser só transmissor de uma informação, mas ele também está envolvido por uma série de elementos que também são informacionais, mas que estão extra-texto, fora do texto, mas ligado à sua própria materialidade. Então, dentro dessa multiplicidade de práticas que nós encontramos nos estudos da história, dos debates da história da cultura escrita, o que é preciso levar em consideração? São os processos temporais desse documento. E como nós sabemos, a história, enfim, ela é pautada por 2 questões, né? Pensar o tempo e o espaço. Então, independente daquilo que eu estou falando, eu vou pensar aquilo num determinado tempo e num determinado espaço.
e aí, como comumente nós estamos falando aqui durante esse dia, a ideia do contexto. Então, esse documento ele é pensado além da sua informação, mas dentro de elementos temporais que estão ligados ao quê? A produção do documento, a circulação, o uso e então a conservação. Por isso a importância desse diálogo com a arquivística, enfim. Então, de uma maneira bastante simplificada, essa ideia da história da cultura escrita, ela está ligada a essa historicidade do campo escriturário, que essa escrita ela tem uma história. Tá? E, embora aqui eu vou pensar essas questões muito rapidamente, eu estou trabalhando com pesquisadores mais conhecidos, por exemplo, no Brasil, nós temos o Roger Chartier, Robert Darnton, mas nesse momento eu estou muito em diálogo com a historiografia espanhola, na pessoa de dois pesquisadores que têm sido muito importantes para esse debate da cultura escrita no Brasil, que tem menos inserção do que os trabalhos do Roger Chartier, do Robert Darnton, mas principalmente o Antônio Castilho Gomes e o Fernando Bouza. Tá? Então, todas essas questões gerais que eu estou trazendo da história da cultura escrita é pensada junto com esses pesquisadores. Então, quais esses domínios de atuação da história social da cultura escrita? Ela está muito ligada a três conceitos principais, que seriam, então, o domínio dos discursos, das práticas e das representações. Isso fica mais claro quando nós pensamos esses domínios em inter-relação com as fontes. Então, nós podemos falar de fontes discursivas, fontes, testemunhos das práticas e fontes de representação. Aí, eu trouxe um exemplo de cada uma dessas fontes dentro desses domínios de inter-relação para ficar mais claro o que eu quero dizer com essa parte. Então, nós temos aí o primeiro exemplo, é a capa, o frontispício daquele manual que hoje a Renata citou, que é o secretário português compendiosamente instruído no modo de escrever cartas. Então, dentro dessa ideia de classificação, ele estaria numa perspectiva das fontes discursivas, porque a publicação de um manual está ligada a uma certa, como que eu posso dizer aqui, padronização de um discurso, e é isso que esse manual tenta trazer. Então, como fonte de testemunho das práticas, eu trago um exemplo de uma carta, porque é onde, na prática, a escrita está sendo utilizada. E depois, uma imagem de uma pintura do holandês Vermeer, que é essa mulher lendo uma carta, fazendo uma tradução livre, lendo uma carta com de janela aberta. Ele é uma pintura do século XVII, por que ela está dentro dessa ideia de fonte como de representação? Porque representa um momento de relação com a escrita. Tá? Mas essas questões elas são mais gerais, mas só para vocês entenderem de onde eu coloco a minha pesquisa de maneira teórica e metodológica. Então, nesse momento, a minha inter-relação desse domínio da história social da cultura escrita está mais ligada aos domínios da prática e ao domínio do discurso. Então, agora eu vou apresentar rapidamente essa figura, que não tem o apelido de figurão, como o Morgado de Mateus, mas também é uma grande figura do nosso passado colonial, que é o vice-rei segundo Marquês do Lavradio. Ele tem alguns dados aí biográficos muito pontuais, mas ele governou a capitania do Rio de Janeiro como vice-rei do Estado do Brasil durante 10 anos e coincide com o mesmo período no qual o Morgado de Mateus também ficou aqui no Brasil, em São Paulo. Inclusive, eles mantêm no início uma boa relação, mas depois eles começam a se desentender e a troca epistolar dos dois mostra um pouco disso. Ao ponto de Marquês Lavradio escrever para Portugal e dizer: olha, ele não nos obedece, eu acho melhor vocês chamarem ele de volta. Então está tudo dentro dessas relações
permitidas e não permitidas e vividas dentro desse ambiente, no qual nós chamamos a política administrativa do Império Luso brasileiro, mas também dentro de uma ideia de sociedade de corte, de polidez, mas que eu não adentrarei aqui nessa questão. Então, o Marquês do Lavradio ele é muito conhecido não só por um momento muito crucial do nosso momento, do nosso passado colonial, porque ele governa na segunda metade do século XVIII, um momento de troca da monarquia, quando morre Dom José I, muda o ministério, cai o Marquês de Pombal. O Marquês do Lavradio se envolve muito com os conflitos territoriais no sul, com a delimitação do território, tem a invasão da ilha de Santa Catarina. Só para tentar pontuar esse contexto bastante peculiar e problemático para um governador que está ligado à ideia de perder um território, sendo que o território do rei faz parte do corpo do rei, e como que dentro do discurso epistolar dele, ele se relaciona com tudo isso. Mas são questões pontuais da administração dele. Mas a minha fala aqui não está... Eu vou pegar outra perspectiva, que é essa ideia da correspondência como objeto, e infelizmente pouco vou falar do conteúdo dessa correspondência, mas vou mostrar como eu estou pensando isso para vocês. Então, de modo geral, o corpus da minha pesquisa, ele tem como características, podemos assim, essa produção documental, ela é administrativa e particular, ela tem uma circulação que ela é pública e também privada, e aí eu só faço uma ressalva, como se aqui eu pudesse fazer uma nota de rodapé, de nós tentarmos pensar o que é o privado no século XVIII, muito diferente da concepção de privado, de indivíduo que surge no XIX. Então isso é muito importante nós nos situarmos nesse espaço do qual ele escreve para a mulher, como o Mangá de Mateus, e fala Vossa Excelência, a Marquesa do Lavradio, e não como hoje alguém escreveria a sua esposa dentro dessa relação. Então, nós não podemos falar de uma relação de distanciamento, falta de amor, porque até o sentido de amor, de casamento, nesse período, ele é muito particular. Então, para fazer algumas questões. Tipologia documental. Então, esse universo da produção escrita do Marquês do Lavradio, ele está ligado ao seu governo, então ele envolve toda a tipologia documental de uma administração que é a Marina. Então, são cartas de ofício, carta de amizade, bandos, enfim, uma série de regimentos, expedições, cartas de serenarias, e nós encontramos no arquivo dele. Dentro da ideia de tradição documental, então eu trabalho com documentos desde pré-originais, originais e pós-originais, pegando aí já uma classificação da professora Heloísa Belotto. Enquanto a materialidade do documento, então são códices, são avulsos, são cartulários, são documentos agrupados em fundo e coleções, então tem uma variedade bastante grande e expressiva do que é essa documentação do Marquês do Lavradio. É aí que vem a minha grande questão e começou a ser um incômodo ao longo da minha pesquisa. Onde encontrar a documentação do Marquês do Lavradio? Aí uma série de interrogações ligadas a essas instituições de guarda documental, e por isso ter me aproximado dos debates da arquivística foi como ampliou meus horizontes de pesquisa, de pensar o que é esse sentido de arquivo, o que é um arquivo, e por que tem documentação do Lavradio no Arquivo Nacional, por que tem em outro lugar, por que estão separados, enfim. Uma coletânea bastante, não só quantitativa, mas também qualitativa, por isso que eu coloquei cores diferentes ali, porque os questionamentos foram de diferentes dimensões para pensar essas instituições de guarda documental. Então, hoje, eu retorno a essa questão, é uma pesquisa ainda em andamento, eu estou dentro dessa rede aí, dessa relação de instituições de guarda documental, pensando uma ideia de dispersão custodial. Então, eu encontro documentação, eu acho que vem muito a calhar com a proposta desse dia de debate, que esses documentos que viajam, e os do Lavradio, eles fizeram várias viagens, e eles foram
Eles atravessaram o Atlântico mais de uma vez. E por que que isso aconteceu? Tem sido as minhas questões. Então, eu encontro documentos em instituições de guarda no Brasil e em Portugal. Então, eu tenho documentos do Marquês do Lavradio, desde o Arquivo Nacional, Academia de Ciências de Lisboa, Biblioteca Nacional, Arquivo Histórico Ultramarino, Biblioteca Nacional no Brasil, descendentes da família Almeida, da casa nobiliárquica Lavradio, Avintes, ainda possuem documentos sobre o segundo Marquês do Lavradio. Temos o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a Biblioteca da Ajuda, a Biblioteca Brasiliana Gita José Mingley, e a minha última descoberta, para minha alegria, é o Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa, uma pesquisa que eu recentemente fiz em fevereiro desse ano, onde eu acho que eu encontrei o maior tesouro desses 10 anos de pesquisa. Eu acho que eu não consegui esconder a minha alegria e vontade de chorar e sair de lá e tomar um vinho e brindar esse momento de encontrar uma documentação. E por que eu vou explicar agora porque ela é tão particular. Então vocês veem que dentro desse gráfico aí, desse relacional, tem algumas cores, são diferentes, e o que é tudo isso e por que coloca essa ideia de uma prática de arquivamento? Porque quando eu comecei a identificar essa dispersão custodial, ela não estava ligada a uma dispersão apenas que esses documentos, enfim, estão no Arquivo Nacional no Brasil, porque pertenciam à Secretaria de Estado do Vice-Reino, por isso esse arquivo tem uma trajetória, que de Arquivo do Império chegou ao Arquivo Nacional, essa documentação estaria ali. Eu comecei a ver que não, o ingresso desses documentos nessas instituições, ele tinha diferentes naturezas. Então, o mais particular, e eu acho que traz a ideia, acho que essa parte já está mais quase uma certeza, um diferencial maior é a documentação que está no Arquivo Histórico Ultramarino, porque hoje, com a fala da professora Ana Canas, que fez esse histórico dessa própria instituição, os documentos do Marquês do Lavradio que pertencem a essa instituição pertencem porque foram enviados enquanto ele administrava no Rio de Janeiro para os secretários do reino, por ali naquele também variado processo de guarda documental, por isso ali ele está custodiado. Mas não é a mesma natureza de por que eu tenho um códice de cartas do Marquês do Lavradio, esse livro de registro, na Biblioteca Gita José Mingley. A mesma pergunta eu me faço com os documentos que estão no Arquivo do Patriarcado de Lisboa, que a princípio teria documentos relacionados à administração do Patriarcado de Lisboa, todos o clero, enfim, os envolvidos. E por que eu tenho documentos do Marquês do Lavradio? Então, por isso eu trouxe essa ideia da prática de arquivamento. Por quê? Porque isso é uma fala que eu até posso enfatizar aqui, depois de muitas conversas com a professora Heloísa Belotto. O Marquês do Lavradio, assim como o Morgado de Mateus, eles tinham um cuidado com o arquivo, e era quase um cuidado, assim, uma obsessão pela conservação dos seus documentos. Então, muitas dessas cartas que estão nessa dispersão custodial do Marquês do Lavradio, que a princípio tinha que estar hoje no Arquivo Nacional por terem pertencido à Secretaria de Governo do Rio de Janeiro, o que ele fez? Quando ele voltou para Portugal, em 79, ele levou os documentos com ele. Que não era uma prática, ele não fez isso, era quase que um cotidiano, os administradores e cada administração levar documentos produzidos por ele, e aí a gente entra na ideia do documento como no sentido de prova. Então, o Marquês do Lavradio, todo governador que regressava para o reino, ele vai prestar contas, ele passa por um inquérito, enfim, e tudo isso, e principalmente um governo no qual envolveu a perda de um território, ele tinha muito medo de qual seria a posição dele ao retornar ao reino, mesmo que depois, até ele retornar, o território invadido já tinha passado para o lado português, enfim. Então, era comum os administradores levarem os documentos consigo. Então,
Aí comecei a pensar assim, tá, mas então existiu um arquivo Lavradio? E esse arquivo foi desmembrado, fragmentado, e hoje essa documentação ocupa esses vários espaços. Aí foi preciso começar a dialogar com uma área que eu acho que tem crescido muito em Portugal, que são os estudos dos arquivos de família. Então, infelizmente, a família Almeida, a família do Lavradio, não teve não o mesmo cuidado, mas ela não teve a mesma trajetória que a família do Morgado de Mateus, que manteve tudo isso reunido e que, enfim, depois desse processo de venda para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, mesmo assim é uma questão fácil de ser mapeada, como essa documentação chegou lá. No contexto da família do Marquês do Lavradio foi muito diferente. Essa documentação, no final do século XIX, esse arquivo, que era um arquivo de família, que não envolvia só os documentos da administração do Marquês do Lavradio como vice-rei, era um arquivo de família. Eu acho que veio muito a calhar a fala do Abel, né, no início dessa tarde, nesse sentido, que dentro de um arquivo de família existe um arquivo particular daquele titular da casa naquele momento, que era o segundo Marquês do Lavradio, e dentro do arquivo particular dele, aí é uma questão que eu ainda preciso amadurecer, até mesmo porque tem uma nomenclatura variada, existe um debate com a ciência da informação, com a arquivística, que seria um arquivo de função. Porque esse indivíduo, enquanto titular da casa, o segundo Marquês do Lavradio, ele mantém a documentação particular e ainda a documentação de quando exerceu essa função de vice-rei. Tá? Então, às vezes eu penso que estou chegando numa definição, aí eu tenho que desconstruir tudo, porque eu estou entrando num ambiente que não é, enfim, a minha área de formação, e por isso eu acho que esses debates contribuem muitíssimo para a minha pesquisa, enfim, para o crescimento das próprias áreas em diálogo aqui, de pensar que aquilo que no início eu já até apresentei em congresso, que eu chamava de arquivo Lavradio, espera lá, já não posso falar de um arquivo Lavradio se eu estou falando apenas de um Lavradio e de um Lavradio que dentro de um arquivo familiar tinha um arquivo particular e dentro desse arquivo particular o que me interessa é o seu arquivo de função. Tá? Então, são questões que ainda estão em aberto e que precisam ser consideradas quando a gente passa a pensar numa questão maior, que é a própria produção do conhecimento histórico e a produção do conhecimento histórico do nosso passado colonial. Porque se em um determinado momento nós temos vários estudos que tenham acesso a um grupo de documentos, e quando esse grupo de documentos ele se amplia consideravelmente, algumas questões nós vamos começar a rever. Não só pela quantidade de documentos, por questões que não seria só agregar mais informações, mas que a relação do historiador no arquivo, ela tem que passar, eu tenho pensado muito isso, discutido isso com os colegas de pós-doutorado, enfim, diferentes níveis da carreira acadêmica, nas reuniões que fazemos com alunos de iniciação, com alunos de mestrado, doutorado, enfim, é pensar que o historiador, quando ele chega no arquivo, ele tem que, às vezes, se desvincular da ideia, principalmente no início, aí muito a calar com a fala da professora Heloísa, hoje, desse itinerário, que as coisas estão ali de modo natural no sentido de por que se preservou e de qual maneira, e por que aqui, por exemplo, no Arquivo Nacional no Brasil, eu tenho tais códices, e por que em tal lugar eu tenho outro códice. O que gerencia essa mobilidade e essa trajetória desses documentos dentro dessa concepção do qual, se eu quero estudar o passado colonial específico, a administração desse governador, eu preciso me preocupar com a produção desse documento. E esse documento ele deixa de ser apenas as informações, os dados, os fatos ali registrados, mas também inseridos em outras práticas. Foi muito o meu interesse na minha tese de doutorado, a questão mais vinculada à ideia dessa prática de escrita, e agora eu estou me desdobrando mais essa ideia de uma prática de arquivamento e como pensar, gerenciar, problematizar tudo isso numa ideia em espaços de circularidade tão pouco
definidos, e quando nós temos muitas dificuldades de estabelecer as fronteiras entre o que era público e o que era privado. E o Marquês do Lavradio, ele ainda nos deixa mais uma problemática, porque ele tem livros de registro de cartas que ele chama cartas de ofício e livros de registro de cartas que ele chama cartas de amizade. E sendo que ele está governando através das duas escritas. Se nós temos a ingênua ideia de que nas cartas de amizade nós vamos encontrar ele falar dos seus sentimentos, das suas percepções em relação ao Rio de Janeiro, nós vamos encontrar, mas no primeiro parágrafo, de modo muito pontual, muito ligado à própria tratadística epistolar desse período, mas ele vai falar de questões de governo. E uma questão que se tornou agora outro ponto de interrogação na pesquisa é: o Marquês do Lavradio, ele mantém duas secretarias. Ele trabalha junto à Secretaria de Governo, quer dizer, da sede do vice-reino do Estado do Rio de Janeiro, da Capitania do Rio de Janeiro do Estado do Brasil, e ele tem uma secretaria particular. E esses secretários, eles dialogam, mas o que o secretário particular sabe não é a mesma coisa que o secretário da Secretaria do Vice-Reino sabe. Então, agora já está terminando o meu tempo, eu vou mostrar um pouquinho algum exemplo. Eu podia falar um pouco mais das particularidades, especificidades de cada documentação que está nessas instituições diferentes, mas vamos passar, que eu quero mostrar um pouquinho dessa diferença, dessa materialidade, como esse documento, a própria diferença material, ela me proporciona pensar elementos que vão além do texto. E por isso foi tão importante essa pesquisa agora no arquivo do Patriarcado de Lisboa, porque ali eu encontrei os borrões, os rascunhos de muitas dessas correspondências. Então, para determinadas cartas, eu consigo pensar 3 momentos da mesma escrita. O rascunho, a via que foi enviada para Portugal, aí eu pesquiso no Arquivo Histórico Ultramarino, e a produção dos livros de registro, que são feitos a partir do rascunho. Então, será que esses 3 momentos de um mesmo sistema informacional, eles são iguais? Os quais elementos nós podemos debater, discutir, problematizar para pensar a pesquisa? E mais do que isso, como nós temos muitos estudos para o século XVIII da instituição administrativa, da história administrativa do Império Luso Brasileiro, mas pouco eu tenho encontrado informações sobre como funcionavam essas secretarias, como funciona essa administração nessa fronteira muito tênue de privado e público, o que o Lavradio está chamando de particular, se ele está dando uma ordem para um governador que está em Minas, e por que ele chega e diz assim, olha, agora é o momento, tem trechos de correspondência que ele diz, agora é o momento de parar de falar o Marquês do Lavradio e começar a falar o vice-rei. Então, como ele se posiciona dentro de uma ordem de discurso, que aí seria um outro debate dentro dessa correspondência. Então, como exemplo, essa é uma imagem de uma das cartas que faz parte desse código, desse livro registro, que está na biblioteca Guipe José Mingler. Isso também eu só descobri, já tinha depositado a tese antes embora eu tivesse defendido, mas a biblioteca estava sendo construída a sua sede, o acervo não tinha sido transferido ainda para o prédio atual, né, que está na USP, mas enfim, eu participava de um projeto lá e um dia nós tivemos acesso a um banco de dados que não estava público ainda, e eu sempre, por curiosidade, digitei lá Lavradio. E quando, para minha surpresa, um códice inteiro com mais de 230 cartas, que ainda não tinha sido trabalhada por nenhum pesquisador. Então, o próximo exemplo também é desse mesmo códice, mas o que eu queria chamar a atenção aqui, não vou ter muito tempo, é esse papelzinho que está ali na margem, para vocês, é a direita? Não, é direita, isso. Tem um D, né? Que na verdade é D de documento, número 3. Quando eu me deparei com esse papelzinho, eu falei,
nossa, resolvi uma grande questão que ficou assim meio aberto na tese, enfim, que bom que esse livro registro, esse código foi preservado, e preservado com esses, tem alguns papeizinhos dentro do código que podiam ter sido pensados assim, nesses processos de venda, porque o professor Minden comprou isso e não tem nem registro dessa compra, desse livro, esse copiador, mas ele se liga com um material que está na Academia de Ciências de Lisboa e responde questões que ficaram abertas naquele documento. Tá? Assim como um documento que está incompleto no Arquivo Nacional, ele tem o seu restante na Academia de Ciências de Lisboa, uma outra divisão de fundo, de coleção, que a princípio não seria um lugar para procurar documentos do Marquês do Lavradio. Então é quase esse trabalho assim, de detetive, né, se eu posso falar assim, são desse documento, vem me mostrando outras características e aspectos desse administrador Marquês do Lavradio. E que, enfim, a nossa historiografia ainda não tinha passado por essas questões, mesmo porque tinha disponível documentos que não tratavam realmente dessas questões. Então, a próxima imagem é uma carta do Marquês do Lavradio, também uma via que está no Arquivo Histórico Ultramarino. Então, só para mostrar o que era muito comum dentro dessa materialidade de época, documento com letra de secretário e com a assinatura do Marquês do Lavradio, cumprindo uma ideia de carta de ofício. Um outro exemplo também, agora com outro secretário, Martim de Melo Castro, a carta toda de secretário, a letra, né, e só com a assinatura dele. Agora, esse é um outro nível de exemplo, porque é uma carta de próprio punho, que são as mais raras de encontrar. Então, é a letra dele no corpo da carta e a sua assinatura. E é uma carta enviada para o Marquês de Pombal. E é muito interessante quando ele... Que diferenciava? Não é só a demanda pela quantidade de documentos que tinha que ser produzido, que ia gerenciar essa escolha por ele fazer uma carta de próprio punho ou escrever por relatório, ou pelo secretário. Então, nessa carta, ele quis, de uma maneira, mais de um universo das sensibilidades para aquele período, pensamos assim, se aproximar mais, se sentir mais próximo ao Marquês de Pombal. Tanto que todo o conteúdo da carta, enfim, que ele está desesperado, que não consegue resolver questões e que ninguém responde ele da corte, que ele não sabe o que decide, enfim. Então, esse gesto de escrever de próprio punho, ele amplia o sentido que ele quer dar para essa correspondência. Então, uma outra questão, e uma para ser debatida e que trabalhar com as edições já não nos permite problematizar. Então, não é uma crítica apenas às edições, no sentido de que não tem que ser assim, enfim, mas o quanto nós temos que ter consciência de quando nós estamos trabalhando com uma edição e de quando nós estamos trabalhando com o documento em si, e quais as diferenças. Então, não existe problema, mas existe você se posicionar diante desse material. Isso fica claro na sua pesquisa, quais são os seus interesses e por que você quer dizer tais coisas. Você precisa, às vezes, estar com o original, ou com uma cópia dele digital, ou você precisa uma edição o suficiente para a sua problemática de pesquisa. Tá? Um outro tipo de exemplo, que é uma carta que feita do Marquês do Lavradio, para o governador de Santa Catarina, mas ela acompanha uma outra carta, então ela é uma cópia. Aí nós temos uma certificação de um secretário do Lavradio. Meu tempo terminou, então vou tentar fechar em um minuto aqui. Não, você volta, por favor. Isso. É só para mostrar como o secretário ele se apresenta nesse documento, né? Está conforme Tomás Pinto da Silva. Que quem trabalha com a documentação de São Paulo, o Tomás Pinto da Silva, ele é bastante citado, porque ele foi secretário do Morgado de Mateus durante um bom período. As outras seriam outros exemplos, mas não vou ter tempo de passar. Você pode chegar no último, por favor. Isso aí. Então, para concluir, teria outras questões sobre as edições
e algumas questões muito abertas que ficaram sobre o Marquês do Lavradio, porque também teve essa documentação bastante editada, principalmente 2 códices, e em um determinado momento da nossa historiografia, tenho a sensação de que parecia que o Lavradio tinha escrito só aquilo, né, sem dialogar com outras produções. Mas, pensando assim numa conclusão, mas mais para fechar a minha exposição aqui com vocês, é pensar que o estudo da correspondência, então, do Marquês do Lavradio, conforme propomos, nos permite analisar os diferentes tipos de mediações atrelados ao sentido da escrita no século XVIII e a serviço do Império Luso brasileiro entre produção, circulação, uso e conservação. Então, pensar que o Marquês do Lavradio ele criou, elaborou, expôs uma identidade como vice-rei, isso ligado à sua produção escrita e como ele se posiciona em cada correspondência dessa. E considerar, então, que é a minha grande questão de pesquisa, toda essa correspondência como objeto de estudo e que isso nos possibilita refletir sobre a cultura escrita das relações políticas do Império Luso brasileiro como instrumento de poder e saber acima de tudo. E, por fim, que é uma questão que eu ainda estou trabalhando, pensando como que eu posso definir essa ideia de uma prática de arquivamento ligada aí a um universo de múltiplas intencionalidades ao longo do tempo, que vão desde intencionalidades pessoais, familiares e também de sentido histórico, principalmente que no Brasil nós temos a ação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, desde meados do século XIX, editando e recolhendo documentos, e muitas vezes dentro de seleções como aquela que a professora Belotto falou hoje, de esse interessa e esse não interessa. E em cima desse nível de seleção, nós temos toda uma construção de um saber histórico sobre o Brasil colonial. Então, acho que nós estamos, para fechar, os historiadores precisando voltar um pouco mais ao arquivo para pensar alguma dessas questões, mas não mais esse documento, como a grande crítica era do positivismo, né, de nós pensarmos que ali estaria a verdade, mas não, que existem elementos além do texto para o historiador considerar, e por isso esse retorno, que é o que eu tenho enfatizado bastante. Mas muito obrigada. Se tiverem algumas questões, nós podemos conversar.